Pela segunda vez em 2022, os observadores de estrelas terão a oportunidade de ver um eclipse lunar total em 8 de novembro. Pelo menos uma parte do fenômeno será visível em todo o leste da Ásia, Austrália, Pacífico e América do Norte. O eclipse lunar total anterior aconteceu em maio. Bem-vindo ao canal Saber. Aqui, você vai ficar sabendo de muitas coisas. Se inscreva no canal e ativa o sininho. De acordo com Alphonse Sterling, astrofísico do Marshall Space Flight Center da NASA em Huntsville, Alabama, os eclipses lunares totais ocorrem aproximadamente uma vez a cada 1,5 ano em média. Embora a Lua tenha fornecido oportunidades generosas de visualização de eclipses este ano, os espectadores devem aproveitar o eclipse de novembro porque o próximo eclipse lunar total não ocorrerá até 2025. Um eclipse lunar total ocorre quando a Terra projeta uma sombra completa, chamada umbra, sobre a Lua. A sombra da Terra é categorizada em duas partes. A umbra, a parte mais interna da sombra onde a luz direta do Sol é completamente bloqueada, e a penumbra, a parte mais externa da sombra onde a luz é parcialmente bloqueada. Durante um eclipse lunar total, a Lua e o Sol estão em lados opostos da Terra. Muitas pessoas se perguntam por que os eclipses lunares não acontecem todos os meses, já que a Lua completa uma órbita ao redor da Terra a cada 27 dias. A razão é porque a órbita da Lua ao redor da Terra é inclinada em relação à órbita da Terra ao redor do Sol, então a Lua geralmente passa acima ou abaixo da sombra da Terra. Os eclipses lunares só são possíveis quando as órbitas se alinham de modo que a Lua esteja diretamente atrás da Terra em relação ao Sol. Para a América do Norte, a ação começará nas primeiras horas da manhã de 8 de novembro. O eclipse parcial começará às 3 horas e 9 CST, com a totalidade começando às 4 horas e 16 e terminando às 5 horas e 42. A fase será retomada durando até 6 horas e 49. Aqueles na parte leste dos Estados Unidos perderão a maior parte ou toda a última fase parcial porque a Lua se porá durante a totalidade ou logo após o término da totalidade. Outra característica de um eclipse lunar total é a tonalidade vermelha da Lua durante a totalidade. A cor vermelha ocorre por causa da refração, filtragem e dispersão da luz pela atmosfera da Terra. A dispersão é um fenômeno chamado de dispersão de Rayleigh, em homenagem ao físico britânico do século XIX Lord Rayleigh. A dispersão de Rayleigh também é a razão para o nascer e o pôr do Sol vermelhos. A luz do Sol colide com os gases da atmosfera da Terra e, devido ao seu comprimento de onda mais curto, a luz azul é filtrada, mas a luz vermelha não é facilmente espalhada devido ao seu comprimento de onda mais longo. Parte dessa luz vermelha é refratada, ou dobrada, à medida que passa pela atmosfera da Terra e acaba brilhando na Lua com uma luz vermelha fantasmagórica.
O grau de vermelhidão de uma lua totalmente eclipsada pode ser influenciado pelas condições atmosféricas resultantes de erupções vulcânicas, incêndios e tempestades de poeira. Mas como é a Terra da perspectiva da Lua durante um eclipse lunar? De acordo com Mitz e Adams, astrofísico da Marshall, os astronautas na Lua durante um eclipse lunar total viriam um anel vermelho ao redor de uma silhueta da Terra. Enquanto a NASA trabalha para estabelecer uma presença humana permanente na Lua por meio do programa Artemis, é fascinante considerar como os terráqueos experimentarão eventos astronômicos longe de seu planeta natal. Nenhuma proteção ocular especial é necessária para ver um eclipse lunar, ao contrário dos eclipses solares, que ocorrem durante o dia. Enquanto o eclipse lunar pode ser observado a olho nu, um par de binóculos ou um telescópio podem melhorar a visão. Sterling diz que uma atividade divertida para quem observa as estrelas com a família ou amigos é discutir quem percebe primeiro a tonalidade avermelhada da totalidade e como ela progride ao longo do eclipse. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.